Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quando duas engines jogam do nível Stockfish, Berserk, as engines que já estão chegando em 3.900 de rating, a gente fica realmente tentando entender, né, até onde vai o xadrez, né? Até que nível a gente vai ver ele chegar a 4.000, 5.000, 10.000 de rating com novidades, computadores quânticos e tudo mais, não sabemos, né? Agora vamos dar uma olhada aqui nessa partida alienígena entre Stockfish e Berserk. Partida que foi sugestão aí do inscrito Backup. Muito obrigado, Backup, pela sua sugestão. E essa partida aconteceu nas semifinais aqui do CCC 21, que aconteceu no final do ano passado. Vamos dar uma olhada que a partida é surreal. O Stockfish abre aqui com o peão do rei. Temos aqui os primeiros lances, são padrão, tá? Eles jogam nesses torneios assim centenas de vezes. É um match de mais de 100 partidas em geral, ou muitas, e o que acontece é que eles vão revezando as aberturas. Joga uma de brancas, depois joga aquela mesma abertura de negras, e aí muda a abertura, e por aí vai, né? Mas, em geral, assim, os 4, 5, 6 primeiros lances são definidos, assim, pré-definidos, tá? Então aqui já começa a partida. Stockfish segue com A4, evitando aqui o lance B5, ganhando espaço na ala da dama. Também pode avançar com o peão se quiser. Dama C7 foi jogado e F4, jogando nas duas alas. Aqui o Stockfish ganhando aqui, lutando pela casa central de E5. Cavalo vem para F6, cavalo F3 desenvolve. Temos Roque colocando o rei em segurança. E aqui E5, diretamente atacando o cavalo, ocupando a casa de E5, não permitindo as pretas jogarem com E5. O cavalo atacado sai, o bispo atacado fica guardado aqui na casa de G1. O cavalo volta e aqui H3 foi jogado, preparando ataques na ala do rei já o Stockfish. G4 será uma realidade. A6 foi jogado, G4 sem perder tempo, B5 vai para o contrajogo na ala da dama, e aqui o bispo volta para a partida, bispo E3 foi jogado. B4, cavalo atacado, centraliza, C5 começa um contrajogo na ala da dama. D5 mantém a coluna C fechada e a torre vem para a coluna B. Estamos tendo ataques em alas opostas. B3 foi jogado. Stockfish, por enquanto, não definiu onde ele vai colocar o rei. Torre D8 e aqui torre D1. Ou seja, não vai mais fazer o grande roque. Vamos ver como é que segue aqui a partida. Cavalo B6. Esse lance visa colocar uma pressão aqui em D5 muito em breve. E aqui A5. Tira esse cavalo daí enquanto dá tempo. O cavalo volta para D7. E agora bispo vem para C4. F5 foi jogado e agora começa a confusão, meus amigos. O Stockfish com o cavalo atacado vai para o lance cavalo G3. Por que ele está fazendo esse lance se isso aqui vai entregar um peão? Aqui já começa a confusão, porque o cavalo está atacado e o peão também. Então a gente pensaria aqui em capturar, de repente, o peão. Mas o Stockfish não. Ele vai para esse lance cavalo G3, permitindo a captura do peão, que não acontece na partida. Aqui poderia capturar o peão, mas o Stockfish não ia seguir provavelmente com o peão toma, cavalo toma. Ia jogar diretamente aqui. Poderia jogar um cavalo G5 e ir para grandes complicações. Então ele está entregando um peão aqui, 2 peões na verdade. E aqui a análise vai longe. E realmente quando a gente olha a partida de engine aí de 3.900 de rating, a gente tem que ir longe nas análises, porque uma decisão que eles tomam, em geral, eles estão pensando 30, 40, 50 lances à frente, pensando num final, que pode ser um final vencedor ou não. Mas, de fato, a gente tem aqui uma posição vantajosa para as brancas por conta da pressão no peão de E7, a dificuldade que as pretas têm em defender na ala do rei e lances como dobrar torre aqui estão chegando. Quer dizer, 20 lances à frente, as brancas caem numa situação extremamente vantajosa com essa ideia do cavalo G3, sacrificando o peão para jogar cavalo G5. É de outro mundo isso, é de outro planeta. Por isso, torre F8 foi jogada. Você fala, nossa, para o cara jogar torre F8, ele teve que fazer bilhões de cálculos, né? Exatamente. A partida segue com dama G2, ainda mantendo o sacrifício, e dessa vez o Berserk aceita. Segue com peão toma, cavalo toma, passa esse peão para cá. Esse lance, além de tudo, vem com um ataque no bispo, não pode ser ruim capturar esse peão. E o Stockfish calmamente joga com bispo D2. Berserk vem por uma ideia bem legal agora com esse lance bispo por E5. É um sacrifício de longo prazo,
Cara, é surreal entender essas partidas, né? Quem que jogaria bispo por E5 aqui não faz muito sentido. Mas o Stockfish responde com o cavalo G5 atacando em H7. Vamos entender por que não capturar um lance tão natural. E aqui a gente poderia ter nada muito claro, mas depois das trocas aqui no centro, você fala por que as pretas estão jogando com uma peça a menos, né? E aqui, enfim, as continuações mostram que as pretas vão conseguir tamanho ataque, né, na ala da dama, tamanha atividade das peças que mesmo trocando um monte de peça, mesmo indo praticamente para um final com uma peça a menos, as pretas têm uma boa possibilidade de ataque por conta do rei exposto, a chave toda é essa. Mas é claro, a partida longe de ser simples, as brancas tendo um peão passado avançado, as pretas conseguindo também um peão passado do outro lado, e a gente teria aqui uma situação realmente, né, muitos lances depois a gente vê que as pretas obtiveram de fato um contra-jogo e mesmo, né, conseguiram recuperar aí a sua peça e vão indo para um final aí bastante confuso, bastante difícil, com chances para os dois lados, e de fato as análises mostram que poderia ir para um final equilibrado aí, né, onde as pretas vão ter que acabar sacrificando qualidade e jogar com uma peça com uma qualidade a menos, com 2 peões a mais, um final ainda empatado, né? Então as pretas querem o contra-jogo com esse lance bispo E5, um lance que vai dar um final equilibrado 40 lances depois. Por isso o Stockfish, percebendo isso, fala, é melhor não tomar, e joga com o cavalo G5. São universos paralelos que acontecem nessas partidas épicas. Esse lance ataque em H7, o Berserk segue agora com o lance bispo G7, volta, traz um defensor, torre por H7 foi jogado de qualquer maneira, e agora o cavalo vem para casa de F6, atacando a torre, saindo da frente do bispo, a torre volta para casa de H4 e aqui dama B7, promete contra-jogo. Vamos ver como é que segue aqui. Dama em E2, dando suporte aqui na casa de E6. Cavalo H6 foi jogado e dando a casa de G4 aqui para o bispo. E nessa posição, o Stockfish vai para mais um lance surreal. Ele faz o lance bispo D3, que é um lance que permite bispo G4, que ataca todo mundo. E aqui não tem como escapar, você não vai querer voltar o cavalo para fazer a cobertura, porque as pretas têm um contra-jogo muito forte aqui. Podem jogar com C4, podem jogar com E5, aproveitando que o peão tá cravado, né? E as pretas têm um contra-jogo muito interessante. Portanto, permitir bispo G4 foi surreal, esse lance bispo D3. Como seguir agora? O Stockfish segue com torre por bispo. Eles não fazem mais conta de quanto vale a peça. Seguimos com cavalo de H para o G4, bispo por G6, captura o peão. O cavalo volta para H6, o cavalo alimentado de barriga cheia com uma torre no estômago volta para a casa de H6. O Stockfish segue com dama em E6, o ataque parece perigoso, mas o cavalo está controlando a casa de F7, por isso rei H8 com tranquilidade. E aqui dama em H3, mostrando os problemas das pretas. De repente, as brancas estão com trilhares de peças atacando na ala do rei, e tá difícil de defender, com algumas peças que estão na ala da dama não estão ajudando na defesa. E é difícil de trazer essas peças para a defesa. Berserk segue com o cavalo por D5, capturando mais um pouco de material. Cavalo E6 foi jogado, ataca a torre, ataca o bispo. E aqui cavalo em F6, né? Aqui não dá para tentar defender a torre, por exemplo, um lance como torre F6 aqui tá levando um F5 e as brancas têm um ataque muito violento, vão ganhar essa partida, a posição aqui já dá extrema vantagem para as brancas. Por isso o cavalo F6 foi jogado, devolvendo material para tentar anular esse ataque, afinal de contas cavalo por torre seria um lance que permitiria as pretas se defenderem, as brancas não tem mais um ataque bastante forte, a gente tem aí uma igualdade material e na verdade as pretas têm até um peão a mais e o ataque das brancas virou pó. Por isso, meus amigos, nada de capturar a torre, a partida segue com F5 sobrecarregando a posição, pesando para cima agora do cavalo. Cavalo G4 faz a proteção, essa torre tá no ar faz tempo, o Stockfish não tá interessado na torre. Ele segue com bispo por H6 capturando a peça, cavalo volta para defender e o que jogar? Capturar a torre? Nada disso. Rei F2, meus amigos, um lance que faz várias coisas. O peão de F5 tá bem protegido por muita gente. Esse lance controla a casa de F3 para a dama não entrar. Além de tudo, esse lance dá a possibilidade da torre se juntar a ataques na coluna H. Um lance monstruoso
de rei. A gente vê a importância de saber usar o rei na hora certa, né? Rei F2, exclama 2. E agora o Berserk tem problemas gigantescos. Não adianta ele tentar um contra-jogo, por exemplo, com C4, porque tá vindo o cavalo por bispo. Isso lembra Bob Fischer. Tem uma partida que ele pode tomar a torre ou o bispo de cavalo, assim, exatamente assim. Só que acho que na outra ala, e se eu não me engano ele tava de negras, e ele toma o bispo, né? Aqui eliminando o defensor, né? Porque aqui essa sequência seria vencedora para as brancas. Vamos ver por quê, né? Não é uma sequência direta, mas o ponto todo é esse. O cavalo agora tá atacado e não adianta tentar defender com o rei, porque o rei vai ser expulso daí e nada de capturar a torre aqui. A ideia é, em poucos lances, dar checkmate. Por isso, meus amigos, nessa posição Berserk já tem problemas infinitos. Segue com o lance torre em F6. Um lance já desesperado. Temos cavalo por bispo. E agora não dá nem para retomar aqui o cavalo por conta de cavalo H5 chegando com um ataque feroz, né? Por exemplo, o rei F8 agora sim o cavalo por torre, porque tá caindo aqui o cavalo, ficando com uma peça a mais e um ataque vencedor para cima do rei exposto. Por isso, Berserk segue devolvendo material. Torre por G6 faz bastante sentido e agora recupera bastante material aqui. E no final das contas, depois desse cavalo H5 rei por G6, a gente fala, no meio dessa confusão toda, legal, o Stockfish sacrificou uma qualidade e tudo mais, depois recuperou, só que parabéns Stockfish, você fez bonitinho, mas terminou com 2 peões a menos. Agora o Berserk vai ganhar. Só que não, cavalo F4 seguiu na partida, expondo aqui realmente o grande problema das negras, porque depois de rei H7 temos o lance dama D3, esse lance vem com cheque, rei H8 foi jogado dama G6 e olha essa posição do lance 42. Olha o que o Stockfish aprontou aqui. As pretas não movimentaram esse peão, não conseguiram movimentar esse peão depois de 42 lances. Esse peão não mexeu. 42 lances, esse peão não mexeu e isso daqui expôs o grande problema das negras. Essas peças estão longe demais para defender. Esse cavalo já não tem mais para onde sair. As peças estão chegando com facilidade para atacar o rei adversário. E a dama e a torre nada podem fazer. Nada podem fazer. Essa dama continua não podendo entrar no jogo. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Não dá para jogar com a dama, não dá para defender o cavalo. O cavalo não tem mais casa. A única casa possível talvez seria cavalo G8. Você fala torre H1 dá mate, só que não. Cuidado para não pendurar a partida. Mas aqui as brancas teriam o lance dama em F7. Esse lance aqui dá a casa de G6 para o cavalo e ameaça checkmate. E não tem o que fazer para evitar. Se dama em E4 segurando a casa de G6, agora sim torre H1 iria para o mate. Porque as pretas teriam que, de fato, capturar essa torre, aceitar o sacrifício, e aí cavalo G6 entregaria checkmate. Por isso, nessa posição, as brancas estão ganhas. O Berserk já vai para um lance desesperado, joga o lance dama G2 e o resto aqui é história, né? Quando o computador começa a sacrificar a dama e tudo mais, é porque ele já percebeu aqui, tá só tentando postergar o checkmate. E a gente tem aqui, então, no lance 51, esse belíssimo checkmate. Uma partida alienígena. E aqui a gente tem o relatório. O relatório é piada, né? Porque não dá pra fazer um relatório aqui numa profundidade recreativa. 22, né? Chamar a profundidade de 22 de recreativa é só porque a gente tá comparando aqui com o servidor exclusivo deles. Porque a profundidade 22 aqui ganha do Carlsen, né? Então, só que esses caras jogam em profundidade 40, 50, que aí ganha do Carlsen de pijama, né? Agora é o seguinte, meus amigos, 99,2% de precisão aqui pro Stockfish, ó, Stockfish puxando sardinha para ele mesmo, né? Ele não conseguiu julgar aqui nada como erro e encontrou algumas imprecisões aqui do Berserk. Sei não, hein? Não sei não. Eu acho que o Berserk ganharia desse Stockfish na profundidade 22, aí o Berserk com 3.836, porque, se eu não me engano, o Stockfish na profundidade 22 ele joga para 3.200, 3.300 de rating, alguma coisa assim, que já é melhor aí, né? Estamos falando aí de rating comparando com o feed, né? Não com o online nem nada disso. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado mais uma vez o Backup aí pela sugestão e a você pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!